culto do Lago Bodom. O crime que assombra a Finlândia. No coração gelado da Finlândia, cercado por florestas densas, ventos cortantes e um silêncio que parece eterno, repousa o Lago Bodom, um espelho d'água sereno, belo e ao mesmo tempo inquietante. À primeira vista, é apenas mais um dos milhares de lagos finlandeses, um refúgio natural onde o som das águas calmas se mistura ao canto distante das aves. Mas para quem conhece sua história, o Bodom é mais que um lago. É um lugar onde o tempo parou, onde o vento sopra memórias que a terra tenta esconder. É o cenário de um crime tão brutal e misterioso que até hoje provoca medo, teorias e pesadelos. Tudo começou no verão de 1960, uma época de otimismo no país. A Finlândia florescia após a guerra, e os jovens sonhavam com liberdade, amor e música. 4 amigos, Maila Irmeli Björklund, Anja Tulikimäki, Seppo Boisman e Nils Gustafsson, decidiram aproveitar um fim de semana ensolarado acampando às margens do Lago Bodom, a cerca de 20 quilômetros de Helsinki. Eram adolescentes comuns, apaixonados, cheios de energia, sem imaginar que se tornariam personagens de uma das histórias mais sombrias do norte europeu. No sábado, dia 4 de junho, chegaram ao local carregando mochilas, violão, comida e um entusiasmo contagiante. Montaram a barraca próxima à água, acenderam uma pequena fogueira e passaram o dia rindo, nadando e fotografando. Há registros de outros campistas que os viram alegres, tranquilos, sem sinais de preocupação. O pôr do sol pintava o céu em tons de laranja e lilás, refletindo nas águas calmas, e o som distante de risadas ecoava pela floresta. Nada parecia fora do lugar, mas quando a noite caiu, algo mudou. O vento soprou mais forte, trazendo consigo um frio repentino. A escuridão se espalhou pela mata, e o silêncio absoluto tomou conta da paisagem. A única luz vinha do reflexo prateado da lua sobre o lago. Dentro da barraca, os 4 adormeceram. E então, entre 4 e 6 da manhã, o inimaginável aconteceu. De forma súbita, alguém ou algo se aproximou. Passos leves esmagaram a relva úmida, sombras se moveram entre as árvores. Sem aviso, a lona da barraca foi rasgada. Um ataque violento, brutal e inexplicável se seguiu. Usando uma faca afiada e uma pedra grande, o agressor golpeou repetidas vezes as vítimas enquanto dormiam. Não houve chance de defesa. Em poucos minutos, 3 jovens estavam mortos. O quarto, Nils Gustafsson, sobreviveu. Gravemente ferido, desfigurado e em choque. Quando a polícia chegou ao amanhecer, encontrou uma cena de puro horror. O tecido da barraca estava completamente rasgado, os corpos arrastados para fora, objetos espalhados e as chaves das motos jogadas a vários metros de distância. O detalhe mais perturbador era que os sapatos das vítimas haviam sido dispostos de forma ordenada, quase ritualística. Nada fazia sentido. A investigação começou imediatamente, mas desde o início foi marcada por falhas. A cena do crime foi contaminada. Curiosos e repórteres pisotearam o local antes que fosse isolado. As evidências foram misturadas, as pegadas apagadas. Mesmo assim, os policiais coletaram tudo o que puderam: roupas ensanguentadas, a faca, fragmentos de pedra e marcas no solo. E então, uma questão ecoou pela mente de todos. Quem poderia ter feito aquilo? A Finlândia, até então considerada um dos países mais pacíficos do mundo, mergulhou no pânico. Manchetes dominavam os jornais. O massacre do Lago Bodom, como ficou conhecido, tornou-se uma ferida aberta na alma do país. O povo buscava respostas, mas nada se encaixava. O sobrevivente Nils foi levado ao hospital. Tinha o rosto gravemente ferido, fraturas e perda de memória parcial. Dizia não se lembrar de nada, apenas flashes. A barraca sendo rasgada, gritos, escuridão. A polícia o interrogou por semanas,
mas nenhuma lembrança concreta emergia. Enquanto isso, o medo se espalhava. Famílias proibiam seus filhos de acampar, e o Lago Bodom se tornou sinônimo de terror. Logo surgiram rumores. Alguns diziam que viram um homem alto vestindo preto, observando o acampamento naquela noite. Outros falavam em duas sombras se movendo entre as árvores. O medo ganhava forma, e as lendas nasciam. Com o passar das semanas, um nome começou a se destacar entre os suspeitos. Carl Gillstrom, um homem de meia-idade que vivia nas redondezas. Era conhecido por odiar campistas e os ameaçava constantemente. Os vizinhos o descreviam como um sujeito instável, agressivo e estranho. Segundo alguns moradores, ele teria sido visto naquela madrugada caminhando próximo ao lago. Outros afirmavam que, dias depois do crime, ele teria feito comentários suspeitos em um bar local, como se soubesse detalhes que não haviam sido divulgados. Mas quando a polícia tentou confrontá-lo, Carl já havia se suicidado, afogando-se em um poço próximo de sua casa. O caso ficou ainda mais enigmático. Teria ele confessado por culpa? Ou alguém o fez desaparecer para encerrar o assunto? A verdade jamais foi encontrada. Com o tempo, a tragédia foi esfriando, mas a inquietação nunca desapareceu. O caso foi arquivado. O lago voltou ao silêncio. Mas um novo tipo de história começou a circular. E essas histórias, de certa forma, eram ainda mais assustadoras. Pescadores e moradores passaram a relatar coisas estranhas. Vozes ao entardecer, passos sobre a água, luzes que flutuavam sem explicação. Alguns diziam ouvir risadas infantis à distância, mesmo quando o local estava vazio. Outros juravam ver vultos de jovens andando pela margem e desaparecendo sob a neblina. E foi assim que nasceu a lenda do culto do Lago Bodom. De acordo com algumas versões, muito antes de o crime acontecer, aquele lago já era considerado um local sagrado por tribos antigas. Escavações arqueológicas encontraram vestígios de oferendas e símbolos pagãos próximos às margens. Antigos manuscritos mencionam que, em certos períodos do ano, o lago era visto como um portal espiritual, uma passagem entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E segundo a crença, esse portal exigia sangue jovem para permanecer fechado. Teóricos começaram a conectar o massacre de 1960 com rituais antigos, sugerindo que as vítimas poderiam ter sido escolhidas aleatoriamente por um grupo que praticava cultos pagãos. Fotos e documentos apontavam para a existência de símbolos gravados em pedras próximas ao local, semelhantes a runas de sacrifício. Investigadores independentes e até jornalistas estrangeiros foram atraídos ao lago, e logo surgiram teorias sobre uma seita secreta, uma sociedade oculta que realizava rituais nas noites de lua cheia. Nenhuma prova concreta foi encontrada, mas os rumores se espalharam rapidamente. Nos anos seguintes, o Lago Bodom se tornou um ponto de peregrinação para curiosos e caçadores do paranormal. Muitos relatavam experiências inquietantes, câmeras que falhavam perto da água, sons captados em gravações noturnas e sombras que pareciam se mover nas fotos. Houve quem dissesse ter visto uma figura feminina emergindo da neblina, caminhando sobre o lago antes de desaparecer. Outros, que juravam ouvir choros e murmúrios vindos das profundezas. As autoridades tentavam conter a histeria, mas era tarde demais. O medo já havia se misturado à lenda. Em 2005, após mais de 4 décadas de silêncio, o caso voltou às manchetes. Novas tecnologias de DNA permitiram reanalisar o material coletado nos anos 60, e o resultado chocou a Finlândia. O principal suspeito agora era Nils Gustafsson, o único sobrevivente. Segundo a nova teoria, Nils teria agido movido por ciúmes, após discutir com sua namorada, Mayla. Em um ataque de fúria, teria assassinado os amigos e se ferido depois, para encobrir o crime.
A imprensa internacional acompanhou cada detalhe. O julgamento durou meses, mas ao final, Niels foi declarado inocente. As provas não eram conclusivas, e o DNA encontrado nas roupas das vítimas não correspondia ao dele. Aos 63 anos, o homem que sobreviveu àquela noite voltou à sua vida, mas para sempre carregaria o estigma de um mistério que jamais o abandonaria. O Lago Bodom, porém, continuou a chamar atenção. Em documentários e livros, o caso passou a ser interpretado como algo além do racional. Alguns criminologistas defendem que o ataque teve características de psicopatia ritualizada, não de um crime comum. A disposição dos corpos, a ordem dos objetos e a ausência de roubo indicam uma motivação simbólica, não prática. Outros insistem que tudo foi obra de um assassino serial que jamais foi pego. E há ainda os que acreditam que o lago em si é o culpado, um local amaldiçoado onde a energia do passado ecoa através das águas. Hoje, mais de 60 anos depois, o Lago Bodom é um destino turístico curioso. Jovens acampam nas proximidades, tiram fotos, e muitos relatam a mesma sensação, a de serem observados. Os sons da floresta parecem mudar de tom à noite, e o vento sobre a superfície do lago soa como vozes distantes. Durante o inverno, quando a água congela, é comum encontrar cruzes improvisadas e velas deixadas por anônimos, como se o próprio lugar ainda pedisse por descanso. Mas o que realmente aconteceu naquela madrugada? Teria sido um crime isolado, cometido por um homem tomado pela loucura? Um ritual sombrio de um culto perdido? Ou algo além da compreensão humana? A resposta se perdeu nas brumas da história. O que restou foi o silêncio. E um lago que continua a observar, calmo por fora, mas cheio de segredos nas profundezas. À medida que a névoa cobre suas águas e as árvores se curvam ao vento, é possível sentir que o Lago Bodom não esqueceu. O eco do passado vive ali, e os que se aproximam dizem ouvir o mesmo som. Passos lentos na beira da água, um sussurro quase humano, e a sensação de que alguém, ou algo, ainda está por perto. Talvez o lago tenha sua própria memória. Talvez seja ele quem escolhe o que deve ser lembrado e o que deve permanecer oculto. O tempo passa, as gerações mudam, mas o medo permanece, silencioso, profundo e frio como o próprio Lago Bodom. O Lago Bodom continua lá, sereno, frio, impenetrável. Os anos passaram, mas o vento que sopra entre as árvores ainda parece carregar sussurros, nomes, segredos e perguntas que jamais tiveram resposta. Foi um crime humano? Ou algo além do que a razão pode explicar? Alguns dizem que nas noites mais quietas, o reflexo da lua sobre a água revela as silhuetas daqueles que nunca voltaram para casa. O tempo tentou apagar a dor, mas o lago, ele nunca esquece. Porque no coração da Finlândia, existe um lugar onde a névoa não se dissipa, onde o silêncio grita e onde toda a verdade se afoga. Se você chegou até aqui é porque a verdade também te fascina. Aqui no News Web Doc, mergulhamos fundo em histórias reais, sombrias e esquecidas. Aquelas que o tempo tentou esconder, mas continuam ecoando nas sombras da história. Inscreva-se agora no canal, ative o sininho e venha conosco explorar cada mistério que o mundo ainda tenta silenciar. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e conte nos comentários. Você acredita que o Lago Bodom guarda um segredo que ninguém ousou revelar? Nos vemos no próximo episódio, porque toda história tem um lado que ninguém conta.